E aí, tudo bem? Faz tempo que eu não faço transmissão ao vivo, né? Eu tô aqui no estúdio da Rádio Inverso, onde acabou agora o Mensagens Chegam pela Manhã, que é o programa que eu faço todo dia. E aí eu resolvi dar um pulinho aqui para te dar um oi, para falar rapidinho. Vou aproveitar para responder eventuais perguntas ou comentários das pessoas que estão chegando agora aqui no perfil. Eu terminei o programa, eu tinha pensado nisso, e aí a programação normal, o playlist da rádio entrou e eu interferi no playlist convidando as pessoas que estavam ouvindo, deixa eu baixar o som aqui, para virem ouvir, para virem participar dessa live, né? O programa de hoje foi muito legal. Se você tiver ou ao vivo ou depois, quando o vídeo fica disponível, acompanhando, deixa eu botar esse microfone para cá, porque eu não vou usar ele agora. Se você quiser, ouça. Nós falamos muitas coisas hoje, houve muitas participações muito legais. O Leonardo, meu irmão, que participa do programa sempre, trouxe provocações maravilhosas falando sobre o que é a vida. Nós temos uma presunção de definir a vida, quando na realidade a vida varia, a vida se projeta em milhões de seres, de consciências nesse planeta. Estou falando de bichinhos, de animais que nós nem conhecemos. A vida que não termina, né? O corpo, por exemplo, não morre. Esse corpo que vos fala, um dia deixará de ser nessa configuração. Mas essa pele, essa carne, esses pelos, os ossos que sustentam esse corpo, os órgãos que o mantêm, o coração que bombeia, tudo isso vai ser metabolizado pela terra. A água que compõe mais de 70% desse corpo vai ser absorvida pelo ar, pela terra, e vai virar outras coisas. O material que compõe o teu corpo não vem só das estrelas. O material que compõe o seu corpo vem de outros corpos. De alguma maneira nós estamos sempre nos reciclando em outras vidas, em outros tempos, em outras maneiras. Um ouvinte hoje falava assim: isso não pode ser aquilo que as pessoas chamam de reencarnação. Eu digo, pode. Eu dizia para ele, como eu já disse muitas vezes, eu não penso na reencarnação como fenômeno que as pessoas explicam, eu não penso assim. Não acho que a gente sai de um corpo, aí morre, aí depois fica esperando, aí volta num outro, não é assim que eu penso. Mas eu penso no fenômeno, né? E nas interpretações que nós damos para os fenômenos de acordo com aquilo que a gente conhece. Nós temos hoje tão poucos parâmetros para saber o que é a vida. Nossos parâmetros são tão baseados na nossa cultura, nas nossas crenças, na nossa moral, na nossa ética, na nossa história. Isso não é um demérito, é natural, e não há outra maneira, né? Natural que seja assim. Mas você há de convir comigo que o tempo todo nós somos expostos a insights que nos provocam para que a gente sinta que a vida é mais do que isso. A gente sabe muito pouco. Os nossos parâmetros são muito reduzidos. Entender a vida talvez seja semelhante ao esforço daquela convenção de minhocas num determinado ponto da Terra, tentando entender o que é aquilo que caiu ali. Elas jamais vão chegar à conclusão que aquilo é um celular, é um iPhone. E qual a função do iPhone? Elas podem, dentro do limite de minhocas, ficarem discutindo ali, chamarem as minhocas mais sábias, mais estudadas, acessarem a ciência das minhocas, consultarem o Google minhoquístico, todas as enciclopédias das minhocas, mas nenhuma delas vai dar a menor ideia do que é um iPhone, porque elas não têm parâmetros para entender o que é um iPhone, né? Talvez seja assim com a gente também. Bom, deixa eu ver quem está aqui. Flávio, o que você me diz de doação de órgãos? Maria José. Poxa, Maria, eu acho lindo, por que não? Né? Se nós temos condições, se a pessoa morre e os órgãos estão em bom estado, tem outros precisando, já que naturalmente a própria natureza se encarrega de fazer essa doação. Como há pouco eu disse, o meu corpo é doado para a natureza e para a vida. Por que não deliberadamente doar o órgão para aquele que está precisando? Eu acho lindo. A evolução é constante e infinita, Jorge Luiz Geller. A questão, Jorge, é se a gente percebe ou não, né? Hoje de manhã, logo no começo do programa, eu estava falando sobre aquilo que nós chamamos de sincronicidade e tal. E dizendo isso, sincronicidades são ações que coincidem o tempo todo. A questão é se eu percebo ou não. A sincronicidade fala mais de mim do que do ato em si, porque os atos que poderiam ser chamados de sincronicidade estão acontecendo o tempo todo. Por exemplo,
O fato da gente estar aqui agora, né? Você ter me acessado e tá me ouvindo. Deixa eu baixar um pouquinho a vinheta. Isso pode ser considerado uma coincidência? Por que nós estamos aqui? Olha, o mundo no espaço, no seu movimento de rotação e translação, na sexta-feira, no nosso calendário, dia 17 de março de 2017, 10h26 da manhã, acontecendo. Bilhões de pessoas nesse planeta vivendo as suas vidas, criando as suas histórias, fazendo os seus movimentos, e agora algumas dezenas de pessoas estão aqui, nesse ponto da vida, do mundo, da existência e do Facebook, com todas as suas mensagens da linha do tempo e todos os seus compartilhamentos e trocas que tantas vezes sobrecarregam. Mas estão aqui, por quê? Isso pode ser considerado coincidência? Pode. Elas estão em todos os lugares, é só a gente olhar e entendê-las e percebê-las. Por isso eu digo, as coincidências têm muito mais a ver comigo, pelo fato de percebê-las ou não, do que o acontecimento em si. Caminhar presente, caminhar atento, caminhar consciente de que é assim, nos abre para essa dimensão de possibilidades e coincidências e sincronicidades que todos nós, todos os dias, estamos cercados. Depois que a gente terminar esse papo aqui, se for seguindo o teu dia, preste mais atenção, fique mais atento nesse fim de semana, tá? Depois você me diz na segunda-feira como coincidências que você não imaginava aconteceram, sincronicidades te assustaram. E aí eu vou te responder, olha, elas sempre acontecem, é que agora você viu. Essa é a questão. Te mandei um texto há algum tempo pelo WhatsApp, desabafando algumas situações, você chegou a visualizar. Micael, ele me pergunta, Micael, sempre que eu visualizo tal, eu procuro responder. Se eu não respondi, é porque eu não vi. Às vezes eu vejo, às vezes é uma questão mais profunda tal, e eu não posso responder naquele momento, e aí eu me coloco para responder depois, e às vezes eu me esqueço, às vezes não dá. Então manda de novo, tá? Aliás, você me dá uma oportunidade para falar sobre algumas coisas relacionadas ao WhatsApp. O WhatsApp, eu me comprometo a ver, a responder tal, essa é a proposta, enquanto eu estou no ar, das 8 às 10 da manhã na rádio. Então, nesse horário, todas as mensagens que chegam no WhatsApp, eu leio e compartilho no ar, a não ser que a pessoa peça para que não compartilhe. Mas essa é a função. Depois do horário do programa, eu respondo muitas, mas aí eu já não me comprometo, porque aí eu tenho as minhas coisas do dia, eu tenho as minhas coisas para fazer, e se eu quiser realmente me comprometer com isso, eu vou me sobrecarregar muito, não vai haver condição. Então eu me relaxo nesse sentido, eu me mantenho às vezes um pouco mais distante. Às vezes as pessoas ficam, poxa, mas você não me respondeu, mas é por isso, né? E aí eu peço, mande, especialmente ou preferencialmente durante o programa, que aí eu estou atento, eu estou com o WhatsApp na mão, estou lendo enquanto eu estou no ar aqui das 8 às 10 da manhã. Tá bom? Mas manda de novo, Micael, e me desculpe porque eu não li. Flávio, e a alma? Para você ela existe separada do corpo? Nossa essência, energia ou consciência vai para onde? Egli Bastos, beleza Egli, já vi. Eu sei que ela está repetindo aqui, mas eu já vi. Egli, essa pergunta, lembra quando eu falei da coisa dos parâmetros? Nos falta parâmetros para entender algumas coisas. O que você me pergunta aqui diz assim, a nossa energia vai para onde? Vai me dá a ideia de deslocamento. Onde? Ideia de lugar. O deslocamento e o lugar são conceitos atrelados ao espaço e ao tempo. O espaço e o tempo são conceitos absolutamente relativos e atrelados ao nosso deslocamento em relação à luz. Quando eu altero esse parâmetro, mesmo que não fisicamente, porque isso pelo menos até hoje não é possível, mas quando eu altero esses parâmetros como conceito de pensamento e deixo de pensar sob essa perspectiva única, para onde vai, veio, espaço, tempo, deslocamento, eu me abro para outras possibilidades que não se limitam a essas explicações. Então quando você me diz a alma fora do corpo, né? A alma existe fora, a alma vai, a alma para onde, de onde, enfim, eu me permito cogitar, refletir, ou pelo menos partir de um pressuposto de que a alma já foi e que a alma ainda não foi, a alma está.
Tudo que existe é o presente. Dentro desse espaço que nós chamamos de presente, nós estamos viajando numa dimensão relativa de percepção chamada tempo. Mas se o tempo é relativo, a nossa alma, que um dia, nesse corpo, morrerá sob a perspectiva do tempo, na perspectiva atemporal, já morreu. Tudo que vai ser, já é. É por isso que nos textos bíblicos, por exemplo, se diz para Deus, um dia é como mil, mil é como um. Deus onisciente, onipresente em todos os lugares, porque talvez lugares não existam. Lugares, espaços, onde nós vamos, é um conceito atrelado a tempo. Você sabe que o espaço é uma dimensão do tempo. Se não há tempo, não há espaço. Aliás, isso explicaria também esse sentimento que nós temos, que todos nós estamos juntos, conectados de alguma maneira. Separados, como no texto que eu publiquei agora há pouco no Facebook, pela pele, como limites de corpos, mas que não são absolutos. Partindo desse pressuposto, que pode parecer um pouco confuso, quando a nossa mente está calçada somente na lógica do tempo e do espaço, eu posso dizer que a nossa alma não vai para lugar nenhum. A nossa alma já é. Talvez esses corpos sejam expressões, vocalizações, letrinhas de uma coisa só que já é. Hoje de manhã, é engraçado que eu estava pensando nisso, antes de entrar no ar, nesse conceito que nós temos de individualidade, de ego e de dissolvência, que é um conceito mais budista, né? Num nirvana, numa alma coletiva, num pensamento coletivo e tal. E eu estava pensando, esses conceitos também são conceitos atrelados a tempo e a espaço e a separação. Talvez não seja nenhuma coisa ou outra. Fora desses parâmetros que nós reduzimos a nossa experiência, a nossa reflexão, os nossos pensamentos, talvez haja um ponto onde eu individualmente cresça ao mesmo tempo que não sou individual, sou coletivo. E nesse ponto não cabe muito para onde eu vou, a minha alma vai, a minha alma vai para cá, a tua vai para lá, a minha alma vem para cá, a tua veio para lá. Eu acho esse conceito ainda um pouco limitado, dentro dessa percepção que eu estou tentando explicar. Tem um vídeo meu, Egli, que se depois você tiver tempo e quiser, procura no YouTube. É um vídeo que diz assim, você não vai para o céu e nem para o inferno. Procura lá, põe no YouTube ou no Google, Flávio Siqueira, você não vai para o céu nem para o inferno, porque nele eu falo um pouco mais demoradamente sobre esse conceito. Tá bom? Mas é isso. Às vezes eu me sinto parte da natureza. Ih, caramba, a mensagem foi, não deu para ver aqui. Lídia, mais conectados do que conseguimos perceber, valeu. Você acha que a nossa consciência é orgânica? Diz o Ricardo Lima. Ricardo, tem uma ideia que eu gosto e que se vincula muito à percepção do Jung, que falava muito sobre o inconsciente coletivo, né? Que é o fato de que a consciência não está o nosso corpo. Mais uma vez eu vou dizer, essa ideia é uma ideia construída, explicada, entendida a partir dos parâmetros que nós temos, que são muito limitados, mas ela pode nos abrir uma fresta para que a gente possa intuir algo mais profundo, refletir possibilidades maiores. Então, dentro desse pensamento, a consciência não é a minha mente. Não adianta fazer uma ressonância aqui, vai achar um bonequinho, uma luz ou qualquer coisa que eu possa apontar e dizer, essa é a consciência, porque ela não é o corpo. É como se fora de nós estivesse a consciência maior, uma consciência só, e talvez possamos chamá-la de Deus, que se projeta em corpos e em tudo que é vivo, e nela reflete um pouco do que é. Deixa eu te dar um exemplo. Eu não sei se você estava ouvindo a rádio agora há pouco, mas nela eu dizia, eu contava, vou resumir aqui uma experiência boba e recente minha. Eu estava numa praça, que eu de vez em quando vou aqui em Porto Alegre, eu estava com a cabeça meio cheia, quis sentar e me aquietar. O sol estava quase se pondo e criando um efeito maravilhoso ali na terrinha, no lugar onde as crianças estavam brincando, tinham muitas crianças lá. Flores amarelas no chão, areia refletindo a luz do sol. Uma areia brilhava mais do que a outra, uma flor parecia mais iluminada que a outra. O amarelo de uma das flores me gerava um efeito que, se eu visse à noite sem o reflexo da luz do sol, talvez eu não percebesse. Mas naquele momento a luz estava valorizando aquele amarelo, valorizando aquele cenário. Era o mesmo cenário, eu poderia vê-lo em qualquer hora do dia,
mas a minha impressão seria diferente de acordo com a luz do sol que refletia naquele ponto. O que eu quero dizer com isso é que aquilo que nós chamamos de consciência, de maneira ampla e macro, talvez seja semelhante à luz do sol, que está refletindo nos grãozinhos de areia que somos nós, e dentro da nossa cultura, das nossas possibilidades, da nossa linguagem, das nossas crenças, dos nossos limites, enfim. Estamos refletindo e projetando aquilo que é muito maior do que nós. Somos fragmentos de consciência, fragmentos da verdade, expressões de Deus, como gotas que expressam o oceano inteiro. Uma gota não é o oceano. Eu não sou Deus. Às vezes as pessoas dizem, eu sou Deus. Não, eu sou um bosta, eu sou um carinha. Mas que pode refletir a luz do sol. Somos expressões disso. Quanto mais abertos e atentos estamos para essa condição, mais a gente consegue absorver dessa consciência, que pode se projetar em mim, no que eu escrevo ou no que eu falo, que pode se projetar num músico, na sinfonia que ele compõe, num poeta, no texto que ele escreve, numa dona de casa feliz e simpática que está fazendo feijão porque o filho vai comer e está jogando amor ali. Tudo expressão dessa consciência macro. Você entende, não? O que a gente faz é projetar isso, é expressar isso como linguagem, mas não como detentores dela. Eu acho que é isso. Flávio, talvez consciência não se chame consciência, talvez nem tenha nome, como sentimentos que não se podem desenhar, é só sentir. Bruno Guimarães é que manda essa mensagem. Meu querido Bruno, esses dias eu estava no mar, em Caraguatatuba, em São Paulo, eu fui fazer uma cerimônia de casamento e eu estava na água antes do casamento começar, que foi na praia, e eu estava pensando nisso. Isso aqui é o mundo. O mar não sabe o que é mar. Caraguatatuba não sabe o que é Caraguatatuba. Nós criamos as ruas, a prefeitura, as leis, mas isso somos nós, a vida está para além disso. Antes dos seres humanos, que representam os últimos minutos, os últimos segundos, o meu irmão falou isso no programa de hoje, inclusive, se a gente pudesse colocar a história do mundo num relógio de 12 horas, a vida humana representaria os últimos segundos dessa história. Antes de nós, não havia, pelo menos nominalmente, o amor, a tragédia, a saudade, nada disso, a morte. Havia como eventos, como você disse, talvez com outros nomes, outras percepções, outros significados. E então nós vamos dando os significados que nos habitam naquilo que agora coletivamente nós apontamos e chamamos morte, bom, mal, certo, errado, vida, Deus, inferno, céu, enfim, tudo apontando para a gente e não para o que é. Portanto, eu concordo contigo. Consciência não tem um nome. E tentar explicá-la e colocá-la numa caixa dizendo consciência é isso, viu? É aquilo, tal, é um reducionismo. É por isso que eu muitas vezes falo aqui, até como uma provocação, que consciência talvez seja um movimento coletivo e não individual, porque eu acho que é um engano hoje em dia quando as pessoas tentam sustentar a ideia de que consciência é saber um determinado tipo de ter acesso a determinado tipo de intelectualidade, de cultura e tal. Sou consciente porque eu li os textos de fulano, sou consciente porque eu fiz o curso com ciclano, li o livro, enfim. E, na realidade isso é só conhecimento e não consciência. Consciência se expande quando eu projeto ela na coletividade. Isso tem a ver com os vínculos, isso tem a ver com as diferenças, isso tem a ver com as posições, como há pouco disse, dos grãozinhos de areia e das flores amarelas que refletem a luz do sol. A luz do sol é a consciência. E nós só estamos reproduzindo elas conforme a nossa linguagem. Por isso ninguém é consciente, ninguém é iluminado, ninguém é mestre de... Não, nós só somos pedacinhos que estamos tentando juntos compartilhar essa diversidade de olhares para, quem sabe, nós possamos construir um olhar mais amplo. O meu olhar cresce quando eu exponho o meu olhar ao teu. O meu fragmento de verdade aumenta quando eu aceito que a tua verdade, mesmo que seja antagônica à minha, é também um componente desse algo maior que eu não sei o que é. E eu chamo de verdade, porque a nossa cultura nomeia dessa forma. Mas o que é a verdade? Nenhum de nós sabe. O que todos nós temos acesso é fragmentos.
fragmentos, representados pelos nossos símbolos, pelas nossas crenças, as nossas linguagens, a nossa história, a nossa cultura, mas tudo isso aponta para nós mesmos e não para aquilo que, em última análise, no macro, eu poderia chamar de verdade. Às vezes as pessoas me dizem assim, a verdade é Deus. Aí eu fico pensando, qual Deus? Que Deus? Se Deus não se relacionar muito mais ao ajuntamento de pequenos seres da vida inteira, que na somatória representam aquilo que nós chamamos Deus, e ao invés disso for apenas um símbolo, chefe da religião, um legislador moral ou ético, então eu vou reduzir essa experiência de Deus à minha crença, e então me tornarei fundamentalista. Em relação a isso, eu sempre expresso aqui o meu desconforto. Daqui a pouco eu vou terminar, hein? Eu preciso fazer umas gravações aqui. Cleusa, ô Cleusa, tudo bem? Bom dia. A Cleusa é de Porto Alegre. Logo quando eu cheguei aqui em Porto Alegre, eu conheci a Cleusa e um grupo de pessoas que me acompanhavam na época da VMVTV com o Caio. Essas pessoas, a maioria dessas pessoas tomou um susto assim comigo, porque elas esperavam um cara com conceitos religiosos e tal. E foram embora, tal. A Cleusa é uma das que ficou, então eu tenho especial carinho por você, Cleusa. Muito obrigado por estar aqui, tá bom? O Elias Galdino, técnicas de respiração, nos auxilia a perceber mais os mundos sutis dentro de tantos outros benefícios e utilidades, ele pergunta. Meu amigo Elias, eu acho que tudo pode ser útil, né? Poxa, o nosso corpo é um instrumento maravilhoso e quando o nosso corpo está sobrecarregado, a nossa mente sobrecarregada, nós temos mais dificuldades de perceber os movimentos da vida constantes em nossa volta. Então, cuidar do nosso corpo é importante. Aprender a respirar, técnicas de meditação são bem-vindas. O que eu sempre digo aqui, que às vezes as pessoas não entendem, é que, na minha opinião, por exemplo, técnicas de meditação são técnicas de meditação. Podem ser lindas. No entanto, meditação não é a técnica. A técnica pode ser um caminho para te levar até o mar, mas o caminho não é o mar. A meditação tem a ver com a contemplação. A meditação, assim como a oração, por exemplo, é um estado de espírito, é um jeito de ver. Hoje falamos sobre fé aqui no programa. Uma ouvinte escreveu dizendo, depois que eu passei a te ouvir, eu comecei a sentir que eu tenho menos fé. Eu estava dizendo para ela, o que é fé? Fé é acreditar em símbolos, em absolutos, é acreditar que a vida vai ser como eu quero? Pessoalmente eu acho que não, eu acho que esse tipo de fé sempre tende a se machucar e a se iludir. Fé tem muito mais a ver com um jeito de perceber a vida, sabendo que mesmo aquilo que é contraditório, difícil e vai de encontro ao que eu esperava, mesmo nisso há possibilidades de crescimento. Então eu passo inclusive pelas dificuldades em paz, eu acho que isso tem mais a ver com fé, assim como oração. Oração para mim é um estado de espírito de gratidão. Não tem oração certa ou errada. Assim, oração, repita, Pai Nosso que estás no céu, Ave Maria. Isso é um arquétipo, isso é uma construção. Oração é um jeito de pensar, de ver, de sentir. Tem gente que conversa e você não percebe, mas nessa conversa há oração. Tem gente que se aquieta, que está pensando e esse pensamento é oração. Tem gente que ajuda o outro, tem gente que sorri, tem gente que brinca, tem gente que faz sexo fazendo oração. Tudo é oração. Tem uma meditação só com respirar, sem mais. O respirar muda a forma com que o corpo trabalha e muda as provocações que ele faz sobre a nossa meme. É o que diz aqui a Lua. Tem razão, Lua. Cada um vai desenvolvendo as suas técnicas, né? Eu disse, por exemplo, sabe um negócio que eu adoro? Assim, eu ultimamente nem tenho tido tanta oportunidade para isso, mas como recurso de meditação, quando eu às vezes fico inquieto e tal, eu gostava de ir na escola, quando meu filho era menor, eu levava ele para a escola, e aí eu via aquele monte de criancinha correndo no pátio, para lá, para cá, se trombando, subindo, indo, passarinho, sabe passarinho no fim de tarde na árvore, assim? Aquilo me inspira. É que meu filho já está adolescente, então já não tem mais isso. Mas eu às vezes vou nessa praça que eu falei, vejo ali as crianças, tá, os animais, eu adoro reparar nas formigas, o jeito que elas se organizam, que elas vivem. Outro dia eu passei agora, essa semana, no muro aqui perto, lotado de formigas, e elas estavam subindo no muro, cada uma carregando uma plantinha. Para quê, né? Qual é a ideia das formigas? Como é que funcionam as organizações das formigas? Para mim isso é meditação também, tudo é meditação, né?
O Elias Galdino agradece. Bom, eu acho que é isso, né? Eu não me propus a ficar tanto tempo aqui, senão depois você vê, outro dia eu fui fazer uma live aqui, fazer 10 minutos, fiz 45. Não sei quanto tempo a gente está aqui, mas eu quero te agradecer, tá? Eu não queria passar essa vontade de estar contigo aqui pela live sem realizar isso. Muito obrigado, obrigado por todo mundo, obrigado pelas mensagens, os carinhos de sempre aqui no Facebook, na rádio. A rádio, o programa de hoje, esse que foi muito especial, que eu falei agora há pouco, vai ser reprisado nessa sexta-feira, 3 da tarde, depois 8 da noite, depois 3 da manhã. No fim de semana, o programa que eu fiz hoje e todos que eu fiz durante a semana também são reprisados nos mesmos horários, e a Rádio Inverso está 24 horas no ar, trazendo muitos conteúdos de reflexão, de provocação, muitas músicas. Agora, esse horário, 10h46, é o playlist da rádio, com intervenções minhas, a cada 2 músicas, refletindo. O próximo programa é às 3 horas. Aí às 7 da noite tem um Mundo Incrível com o Antônio Pereira. O meu irmão também está presente aqui na programação, Leonardo Siqueira, e tem muita coisa legal. Tá bom? Boa sexta-feira, bom fim de semana. Obrigado por tudo, beijo, se cuida, até a próxima. Fica bem.